coexistência do online e do impresso nos arquivos do Diário da Peste de Gonçalo Tavares. Logo no início de 2020, começaram a circular as notícias de um vírus que estava se alastrando pela China. Rapidamente, o coronavírus se espalhou pelo mundo inteiro e causou tantas mortes que, em março do mesmo ano, vários países impuseram o isolamento das pessoas como medida para minimizar a propagação da doença. Diante da necessidade de distanciamento social, Gonçalo M. Tavares, escritor contemporâneo de língua portuguesa, passou a registrar o momento em textos escritos dia a dia, intitulados Diário da Peste. Essa publicação online no site do jornal português Expresso iniciou em 24 de março de 2020 e ocorreu ininterruptamente durante 90 dias. Como forma de tentar compreender e atravessar os estranhos dias do isolamento, o Diário da Peste tornou-se, então, um companheiro nos dias duros e nos dias feitos para ver. E mais, tentativa de documento para que a memória bamba deixe um vestígio mais cópio. A despeito do que se imagina por conta do uso da palavra diário, o Diário da Peste não é especificamente o registro do cotidiano de um escritor em confinamento, mas são, isso sim, textos escritos a partir da vivência desse escritor de um acontecimento fraturante que dividiu o século em dois, como ele mesmo escreveu. Então, em vez de um manuscrito restrito ao uso daquele que o escreve, como comumente são os diários, Tavares utiliza a escrita e a publicação digital do Diário da Peste como suporte para o pensamento e o entendimento do que acontecia naquele período da pandemia. Assim, tudo que o olhar capta, seja na realidade próxima, seja pelas telas, pode virar matéria de escrita. Cinema, poesia, filosofia, lembranças, o ferimento na pata do animal de estimação, ou mesmo links que levam a textos publicitários, como mencionado a seguir. Neste fragmento do diário, incorpora-se parte de um texto da internet, a descrição de uma gase, no site de uma farmácia online, estranhamente traduzido entre o poético e o mecanicismo dos dispositivos de tradução virtual. Preciso de gaze para as feridas de humanos e animais. E consulta um link. Segue o link. Nos detalhes, o link diz o seguinte: ao olhar, as toupeiras indicaram limpar e coletar feridas. Mais à frente, invólucro estéril individual. Depois, o decisivo: como usar. Limpe a área circundante cuidadosamente antes de aplicar o olhar. Use ou cure o olhar Hansaplast para não fixar um olhar em nenhum lugar. Aplique um novo. Acho que menos cabelo diariamente. Todas as instruções deviam ser assim. Instruções de um maluco para outros malucos. Gosto dos tradutores automáticos que entram na autoestética sem o saber. Tal como sugere o delirante anúncio, Gonçalo Tavares, a fim de limpar e coletar feridas, usa, no registro do diário, um olhar bem particular. O autor vê o mundo e o que nele acontece e transpõe, pela via da linguagem escrita, algumas nuances dessa realidade. Embora utilize fatos reais como base para a escrita, sem, contudo, o compromisso jornalístico da informação, o texto é material que se pensa a si mesmo e dialoga tanto com os tradutores automáticos que entram na autoestética, quanto com a tradição literária. Aí um outro trecho. Merkel disse que o país continua a caminhar sobre o mais fino do gelo fino. Seria uma pena terrível se a nossa esperança nos castigasse, acrescentou Merkel. Merkel acerta e faz sínteses. Saber quem escreve o que Merkel diz. Seria terrível se a nossa esperança nos castigasse. Quase Hölderlin. Ao reunir lado a lado, sem hierarquia, poesia, Hölderlin, e acontecimentos da realidade, o discurso político da ex-chanceler da Alemanha, Angela Merkel, para pensar o presente, Tavares realiza uma montagem que comporta, simultaneamente, a menção àquele que foi um dos fundadores da modernidade poética alemã, e informações do presente, mais especificamente, a fala de uma ex-chefe de Estado alemã. Indo além, uma montagem que traz para o presente diferentes tempos, sem, contudo, tornar o Diário da Peste um mero jogo de erudição ou local de registro e acumulação de citações, acontecimentos e memórias.
Não se trata, pois, de esmiuçar o cotidiano dos dias da peste, e sim colocar os acontecimentos em perspectiva, para desvelar algo do presente que não é possível ser visto apenas documentando aquilo que acontece. Ler o passado, ao falar do presente, é apontar para o futuro, fazer uma espécie de aposta, de penhor, tal como é o arquivo para Jacques Derrida em seu livro Mal de Arquivo. O arquivo sempre foi um penhor, e como todo penhor, um penhor do futuro, em que o sentido arquivável se deixa também, e de antemão, codeterminar pela estrutura arquivante. Ao recuperar tanto a memória literária quanto a histórica, a partir de uma fala informativa do cotidiano, e escrever ou arquivar a respeito de algo do presente, Tavares constrói uma terceira instância, um arquivo que se escreverá para o futuro de maneira diversa das instâncias que a ele deram origem. O modo como esse arquivamento ocorre, um texto escrito em linguagem literária e publicado online, é determinante na forma como será, ou não, recuperado posteriormente. A esse respeito, vale destacar o caráter, em alguma medida, atemporal do texto literário, se comparado, por exemplo, com o discurso de uma autoridade política, que, conforme a situação, necessita de informações que contextualizem e clareiem o sentido de seu conteúdo. Na ideia de arquivo proposta por Derrida, chama a atenção a relevância do aspecto técnico, a estrutura arquivante. É ela que determinará o sentido arquivável em sua relação com o futuro, não apenas no que concerne às possibilidades de reprodução, impressão, conservação e destruição, mas também no que diz respeito às experiências e às mudanças políticas, tal como uma aposta, pois o arquivamento tanto produz quanto registra o evento. Nesse sentido, o suporte de publicação diária virtual, o sistema de arquivamento digital diário, do Diário da Peste, foi um método que teve consequências na forma de entender a realidade e no modo diferente, dia a dia, durante 90 dias, de compor o livro. Em maio de 2021, o Diário da Peste ganhou um subtítulo, o ano de 2020, e uma versão impressa em que os links viraram apenas letras e tornaram-se inoperantes. A transposição desse livro online para o suporte impresso, sem considerar algumas nuances que distinguem as duas modalidades, acaba justamente por ressaltar as particularidades de cada um. O impresso carece de certa fluidez de navegação, o que se observa, por exemplo, na transcrição de um link que a nenhuma porta leva. Com isso, sinalizo apenas uma entre as múltiplas questões que se abrem na aproximação entre distintas modalidades de arquivamento de um mesmo texto. Talvez sequer possamos dizer de que um mesmo texto se trate. Afinal, de uma a outra forma de arquivar, outros sentidos se abrem, pois não se vive mais da mesma maneira aquilo que não se arquiva da mesma maneira. É o que pretendi esboçar nessa apresentação.